Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma, Geraldo, a todos que nos ouvem, nos assistem. Mais uma vez, uma satisfação, o espaço que você nos concede para falar sobre saúde na terceira idade dos idosos. Você vê que a nossa diretora veio assistir hoje aqui. Prestígio, né? Prestigiado. Doutor Belísio, a impressão que passa é que as pessoas hoje só adoecem de coronavírus, né? E a gente sabe que os idosos continuam adoecendo, os jovens e adolescentes também, né? Como é que a gente deve se preocupar? Claro, se prevenir do coronavírus, mas não deixar claro também de se preocupar com as diversas doenças que os nossos idosos, por exemplo, contraem no dia a dia. Bem, é uma temática, Marcos, bem preocupante. Eu tenho me preocupado bastante com esse exagero, tenho falado, reforçado. Não é que a gente esteja exagerando no isolamento, mas é que às vezes a mensagem passada, ela passa do ponto. Então, quando a gente faz um isolamento, não é que o idoso vai adoecer e vai ficar dentro de casa. Então, ele continua a pressão subindo, eles continuam sentindo dores, os pacientes que têm Alzheimer, eles continuam descompensando, se agitando, sem dormir. Os pacientes com diabetes continuam tendo hipoglicemias ou hiperglicemias. As outras infecções continuam aparecendo, pneumonia, infecções do trato urinário. Eles continuam caindo, eles continuam fraturando, eles continuam tendo as mesmas. É diferente de coisas que dependem da circulação. Eles já são mais restritos ao leito, aliás, às suas casas. Mas as doenças crônico-degenerativas, que é uma característica das pessoas idosas, elas continuam. Então, é importante que eles estejam com essas doenças compensadas, mas é importante a gente saber que elas podem descompensar a qualquer hora. E é aí que a gente deve procurar o auxílio. Não é só esperar ele cansar, esperar ele ter febre, não é só quando ele aparecer sintomas do Covid, não. Tem que ficar atento que eles continuam adoecendo das outras coisas. É por isso que a gente está preocupado, está atento, que temos recebido muitos pacientes já com passado do ponto. Poderia ter vindo antes e vem depois. Custa nada entrar em contato. Será que é a hora de ir? A gente está com um canal de comunicação mais aberto agora, tanto por telefone. Eu estou falando a categoria, né? Todo mundo a categoria médica tá se disponibilizando pela internet, pelos telefones. Então, será que não é a hora de não ficar só pensando em Covid? Lógico, é importante manter todos os cuidados, que é até bom a gente rever todo dia. Será que eu estou fazendo a higiene? Será que eu estou das mãos? Será que eu estou mantendo isolado? Tem alguém aqui que pode estar transmitindo? Enfim, todos os cuidados, mas não esquecer que as outras doenças continuam. Então, por exemplo, é importante a gente manter a mente do idoso tranquila? Bom, as pessoas idosas, eles são mais vulneráveis a doenças neuropsiquiátricas, principalmente depressão. E uma das medidas que a gente sempre orienta é fazer com que eles tenham mais contato social, que eles saiam, que eles façam atividade física, que eles procurem ocupar o tempo, principalmente se relacionando. Nesse período agora, que isso infelizmente tá sendo evitado, é importantíssimo reforçar, revisar o que é que tá, porque eles já estão há um mês, eles estão sem contato, então eles têm um risco muito maior de adoecimento mental, tanto eles como quem cuida, mas eles em virtude do envelhecimento, porque o envelhecimento cursa naturalmente com maior risco de depressão por inúmeros fatores. As doenças, eles têm mais dores, têm uma mobilidade reduzida, proximidade da morte, perda de entes queridos, e essa tensão em cima deles, que os idosos são o alvo, né, da doença, o alvo da doença. Então tudo isso causa um risco de adoecimento mental muito grande. Então as famílias têm que estarem atentas a isso. E doença mental, a gente não pode considerar que é uma doença que pode ser para depois, não.
tem que tratar. De que se a coisa tá ficando difícil, tá se isolando, mas não quer conversar, com um discurso negativista, se irritando demais, sem querer comer, dormindo demais ou dormindo de menos, são sintomas da depressão no idoso, eles precisam ser tratados. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Para perguntar a doutor Belício quando é que os velhos vai ser liberado de receber abraço, cheiro e dar também. Estou já impaciente, doutor Belício. Nossa dona Lindalva está impaciente já. E assim, através dela eu quero transmitir até minha solidariedade, parabenizar todas as famílias que estão conseguindo. A gente sabe, eu tenho pai, mãe, eu tenho muitos pacientes que eu até considero meus pais, minhas mães também, que eu tenho muito carinho. A gente sabe da dificuldade que eles estão passando, principalmente aqueles que são mais ativos, que têm uma rotina quase que normal e eles estão sendo caçados praticamente, não pode ir com toda razão. Abraçar é bom demais, né? Demais, e o idoso ele é muito sensível ao abraço, ao beijo, sem neto, sem filho, então isso é complicado. Ela me perguntou quanto tempo. A previsão, né, é que quando a gente adquirir a imunidade, mais ou menos lá para junho, julho, é que eles estarão num processo de transição de poder sair. Antes disso, eu acredito que vai ser gradual. Como eu falei ontem no debate, a gente não tem muito base, dado para a gente prever como é que vai acontecer. Cada dia é uma informação nova. Ontem a gente estava debatendo antes do primeiro caso ser confirmado, logo depois o caso foi confirmado e tudo muda. Daqui a pouco um decreto muda, mais ainda, mais restrito, vai me liberar. Então, não tem previsão. A expectativa é que seja lá para junho, julho. Tem mais pergunta aqui chegando. Doutor Belísio, tenho 62 anos de idade e fala um pouco da autohemoterapia. O que é isso? A autohemoterapia é quando a gente infunde sangue, o próprio sangue, faz uma não é transfusão, mas injeta intramuscular uma quantidade de sangue. É uma forma de terapia, assim, vamos dizer, que assim não tem literatura robusta, a gente não tem evidência que recomende fazer esse tipo de procedimento para nada, né? Tem algumas evidências em algumas doenças, principalmente as doenças autoimunes, lúpus, vitiligo. Tem umas pessoas que uma linha de estudo nessa área de doenças autoimunes, mas não tem sido utilizado como regra na maioria das doenças. O pessoal usa muito na veterinária, né, para tratar algumas doenças, mas no humano não temos evidência, recomendação de se utilizar a autohemoterapia, não. Você tira uma quantidade de sangue e faz a mesma quantidade, injeta, Marcos. Então não tem assim uma recomendação específica, tem sido estudado muito em doenças autoimunes, mas até o momento as evidências fracassaram. Outra pergunta aqui chegando, ouvindo, quer saber, se eu não posso visitar os meus idosos, né? Posso pelo menos ir em frente à residência e dar um tchau dentro do carro? Pode, mantendo uma distância. Isso aí, tem sido até uma estratégia antes de ontem eu vi, até conversei com o pessoal do abrigo daqui, muito preocupado eu tô, porque nos Estados Unidos o que tem morrido de idoso dentro das instituições de longa permanência, nos abrigos, tem sido uma coisa assim absurda. Quando o vírus bate dentro de uma instituição, 10, 15, 20 tem morrido. E eu fiquei muito preocupado quando eu vi domingo essa reportagem das instituições de longa permanência. E qual é a estratégia deles? Eles têm feito uma espécie de desfile, né? Eles colocam os idosos nas cadeiras e as famílias passam com cartazes, vão dando tchau. Então, pode sim, isso é uma forma até de abrandar. Até distração também. Distração para ambas as partes. Mas os voz... recursos mais utilizados têm sido a questão da internet, telefone, videochamada. Essa voz que vocês escutam é de Joelma de Souza, né? Alguma pergunta, Joelma, doutor Belísio? Não, eu acho que só mandando um abraço para dona Lindalva, né? Dona Lindalva é das minhas, gosta de abraçar, né? Doutor Belísio, como o abraço tem feito falta, não é, gente? Tem. Porque o abraço acalma, né? Demais. E o bom dessa pandemia é porque ela tem servido, claro, é bom que não existisse, né? Mas que ela tem servido para a gente dar valor a coisas que a gente não dava até pouco tempo, né? Quando eu saio, eu sempre recebo meus pacientes na recepção. Quando eu tenho o costume de abraçar, de beijar,
Todos, mas aqueles que a gente tem um carinho a mais, a gente dá aquele abraço gostoso. Rapaz, os olhos da gente ficam brilhando, o meio do paciente, dá pra ficar querendo dar aquele abraço. É muito bom um abraço verdadeiro, gostoso, é né? demais, é muito... Regenera a nossa alma. Sem dúvida, reenergizante. Tá fazendo falta. Assim, em relação a essa questão, por exemplo, do cuidador, né? Eu tava vendo que, por exemplo, há cuidador que tem o seu dia de folga, né? Tem que ter esse cuidado, por exemplo, você é um cuidador, uma cuidadora, você tem o seu dia de folga, e ter cuidado nesse dia de folga, principalmente nesse período, não estar perambulando para no outro dia não voltar para cuidar dessa pessoa idosa e de repente ir contaminada? Bem pertinente, viu, João? Esse período agora é um período excepcional. Na verdade, os cuidadores eles já têm assim uma sobrecarga. Muitas famílias não podem pagar um cuidador profissional, elas indicam um familiar, um filho, um primo, e ele fica ali 24 horas, 7 dias por semana, e ele tem uma sobrecarga muito grande. E ele tem um dia de folga, é importante, mesmo que ele seja da família, ele tem que tirar um dia para ele recarregar as baterias. Esse período agora é um período que os cuidadores profissionais, aqueles que trabalham, vêm trabalhar e vão embora, esse cuidado tem que ser redobrado. As próprias famílias que gerenciam esses cuidadores, eles têm que ter um certo monitoramento. Não pode, no dia da folga dele, ele ir para um lugar, viajar para um lugar que tenha contato, porque não vai estar adiantando de nada. Assim, a questão da prevenção dele com o idoso. Ele tem que ter a responsabilidade muito mais até do que outras pessoas. Ele não pode ser a pessoa que vai ao supermercado da família, ele tem que procurar algum lugar que seja só ele, fazer a atividade física dele, seja só ele, mas o cuidado nessa pessoa é como um profissional da saúde. Ele vai ter que estar redobrado os cuidados. Eu até defendo a vacina, nem sei se o Ministério liberou a vacina da gripe para os cuidadores também, porque eles estão ali em contato com pacientes idosos. Então é importante, no dia da folga, tem que ter a folga, mas no dia da folga, tem muitos que eu conheço que eles já estão numa espécie de quarto reservado. A família tem um filho que tem uma casa, e aí o cuidador no dia de folga vai para lá, entendeu? Para não ter que se reinserir no dia dele. É um período excepcional que vai passar, isso a gente tem que ter, isso vai passar. Ontem até Joelma fez essa pergunta, se isso vai ficar a vida toda, porque o vírus vai continuar. Não, é sazonal, 1, 2, 3 meses, até a gente adquirir nossa imunidade mesmo, o próprio organismo, e aí depois vai passar. Nós estamos vendo muitos exemplos de solidariedade, né? Por exemplo, pessoas que estão se colocando à disposição para resolver questões dos idosos, né? Mas que tipo de cuidado essas pessoas devem ter? Por exemplo, elas podem adentrar a residência do idoso, é preferível que ele chegue na porta, resolva dali mesmo, como é que é isso? O ideal é colocar, por exemplo, abriu a porta, ele coloca ali no chão e vai embora. Tem gente que entrega com um pau, né? Assim, um cabo de vassoura, mas ele tem que ter o cuidado de quando for pegar a encomenda, alguma coisa, lavar as mãos para tocar, quando depois que tocar, lavar de novo. Isso eu digo o paciente idoso. Mas é recomendado, coloca na janela ou coloca ali no chão. E se o idoso morar só, ele vem pegar, senão ele pede para alguém e pegar. Isso é uma coisa que a gente tem que despertar mais. Aqui em Caicó não estou vendo os jovens ajudarem. Eu vi uma entrevista da professora Maria José, até foi você que fez lá de Natal, e ela disse que os jovens são a salvação. Nós que temos temos uma idade ainda abaixo dos 60 anos, os jovens, na verdade, ele tem que se dispor, os movimentos aí de igreja, movimentos de jovens, eles têm que se colocar à disposição. Até peço desculpa se já está tendo, mas eu não tenho observado. De ir na casa do vizinho, se colocar à disposição, pode deixar que eu vou comprar. Quando eu vim de casa para cá, eu já vi 3 idosos ali fazendo compras no mercado. Não pode. Não, tá aqui, eu vou só aqui na bodega, no mercado de fulano de tal. Lógico, se não tem quem vai, ele não vai morrer de fome. Mas precisa da gente despertar essa questão de ajudar ao próximo. Precisa que as pessoas de casa se organizem. Só um que vai fazer as compras, só um que vai receber. Essa pessoa que vai receber tem que ser já outra pessoa. E essa que recebe, então são 2 pessoas. Uma que sai e a outra que fica para receber esse que está saindo. Essa organização familiar tem que ser
só dizer fique em casa não resolve não. As famílias têm que absorver e colocar como é que isso vai ser em prática, e quem está podendo circular, os jovens que podem se colocar à disposição de alguma família, não é, eu vou dar meu telefone para 1.000 e não, se você puder Pessoas de cuidar confiança. de 1 ou 2, você vai cuidar bem. Agora, geralmente o idoso, ele procura ajuda, ele tem uma dificuldade de procurar ajuda. O jovem, é que tem, o adulto, enfim, ele tem que ter essa percepção de que aquele idoso está precisando de uma ajuda. Olha, eles, assim, não tem um dado científico que possa dizer que eles têm mais dificuldade de procurar ajuda, mas a própria vivência, né, a experiência de vida deles os tornam mais, eu não diria autossuficientes, mas eles tendem a querer ser mais independentes, até mesmo que eles sabem das limitações. Então eles tendem a querer fazer ainda, manter uma independência que às vezes eles não conseguem. Até mesmo para quando adoecem, Marcos. Eles querem dizer que não estão doentes, por isso que as doenças são mais difíceis de reconhecer nos idosos, eles têm uma negação de alguns sintomas. Reconhecer uma depressão, por exemplo, no idoso é muito difícil porque eles negam, eles têm aquele sentimento, não é que eles neguem mentindo, eles têm aquele sentimento inconsciente de negação. Não, isso não é doença, isso é coisa de velho, é próprio preconceito. Essa dor é dor de velho, então eles têm essa dificuldade para poder pedir ajuda, né? Não só pedir ajuda para alguém fazer, mas eles não querem incomodar, eles sabem que podem ser um incômodo, eles têm esse senso de independência talvez até maior do que os adultos jovens. Isso tem que ser vencido, né? A gente que trabalha com ele trabalha muito essa questão de tentar convencê-los que agora é a hora de ajudar, que agora é a hora deles serem auxiliados para que eles possam ter a mesma independência. Isso é uma barreira que talvez a gente encontre. Eles não quero, não preciso, não vou incomodar ninguém, eu consigo. Isso eles têm que entender que agora isso vai passar, daqui a 1 mês ou 2, no instante passa, a gente vai estar comemorando tudo isso aí. É o momento agora de, não é só ficar em casa, é ficar e se cuidar também. Por falar em ajuda, a nossa querida dona Lindalva está precisando de linha para fazer crochê, né? Então, nossa diretora Gelma de Souza, dona Lindalva, você vai mandar para a gente seu endereço, que Gelma vai deixar essa linha de crochê para a senhora fazer crochê. É uma terapia, claro, né? Doutor, tem muito idoso que não aceita que ninguém vá. Aqui no supermercado da Boa Passagem só tem idoso. Fui dizer a um que era para ficar em casa e ouvi o que não queria ouvir. E aí? Quem trabalha com idoso já está até acostumado com esse tipo de abordagem. Então não é todo mundo que está preparado para abordar, né? Tem que tentar da melhor forma para essa pessoa que não desista, que nem todos são assim. Eles têm uma característica, como eu disse, de serem mais sinceros, serem mais diretos, serem curtos e grossos, e às vezes a forma de se comunicar não é a melhor. Então a gente tem que estar com o espírito bem de ajudar, de que vai para essa pessoa que peço a essa pessoa que não desista, que procure outro, mas a gente tem que abordar, a gente tá vendo, e são as pessoas que vão ter problemas. O que a gente pode lá na frente estar colhendo é por causa de uma orientação, de você ter abordado e colocado para casa, salvar essa pessoa. Eu estava vendo no jornal hoje, né? A repórter chegou perto do idoso. Ele disse, por que o senhor não pediu alguém? Tá, ele disse, não, porque só quem sabe fazer sou eu. Quem sabe comprar sou eu. Quer dizer, aí muitas vezes tem essas pessoas de idade que tem esse cuidado, né? Não quer que ninguém compre algo, quer escolher. De responsabilidade, de chefe da família. Essa significância que ele tem é bem complicado de abordar ele diretamente. Não, ele já está ele já sai para o supermercado sabendo que não pode, que ele já está meio arredio. Então, às vezes, uma ideia que eu dou é que as pessoas, se você conhece a família daquele idoso, tenta entrar em contato por telefone, eu falo, rapaz, vê seu pai, o que é que a gente pode fazer? Você já ajuda, se você foi abordado, levou uma patada, não, eu vou tentar ajudar de uma forma a falar com a família. Os próprios supermercados, os próprios estabelecimentos, eles têm que criar uma rotina de esse horário para idoso, se é que aquele idoso mora só. Eu acho que a gente está precisando parar mais de ficar falando bobagem na internet e agir, se colocar à disposição para ajudar quem realmente. Não adianta ficar querendo prender os velhos se eles não têm ninguém que possa ajudá-los, né? Nem que seja com a palavra, dizendo, o senhor não pode, o senhor tem, que ele começa a ficar com medo. Tem coisa que eles têm medo mesmo,
a polícia, né? Tem alguns filhos que se vestem de policial, eu acho muito engraçado. Alguns que têm Alzheimer, eles não têm o senso, e alguns filhos estão usando da criatividade, se vestem de policiais e dizem que não é a melhor forma, isso é logicamente que é uma brincadeira. Mas a gente tem que ter desenvolver, sabe, já que a gente está desenvolvendo muita coisa nova, né? O ser humano está passando por muitas mudanças, desenvolver essa habilidade de tentar convencer os idosos, para vocês terem ideia de como é que a gente, se é difícil convencer dele para casa, convencer ela a aderir a um tratamento, a tomar um remédio, convencer a ele a mudar um hábito. Olha, o senhor não pode dormir tão cedo. É para vocês verem como é difícil a gente abordar pessoas idosas. Marco, essa questão psicológica hoje é preocupante? Do idoso, isolamento, né? Do isolamento, não só do idoso, mas também da própria família em lidar com toda essa situação, para que não venha um quadro depressivo? A gente tem visto um adoecimento, pelo menos uma queixa de aumento de estresse, né? A irritabilidade tem aumentado, a paciência diminuído, o sono tem ficado difícil, a capacidade de lidar com problemas, a capacidade de lidar com adversidades tem sido mais. Então o adoecimento o psicológico de todo mundo, a gente já vem há um mês aí, né? Tem sido muito complicado, principalmente aqui na nossa região. Eu falo porque nós temos já outros problemas sociais de renda, de educação, de saneamento, de moradia. A gente já sofre muito com isso. Nas comunidades a gente vê muito assim, a periferia já tem muito problema, ainda mais um problema para ter que manter, às vezes um paciente, o chefe da família, o IBGE lançou uma pesquisa até no blog de Marcos, ele mostrou que muitos idosos são os responsáveis pela renda familiar. Eles são as pessoas que o arrimo daquela família, eles quem são responsáveis pela renda. Uma grande parcela dos idosos, a maioria dos idosos, eles são analfabetos aqui na nossa região do Nordeste. Então, para eles compreenderem, tem essa limitação educacional, condições de moradia. Então, já tem todo um problema. Então, esse adoecimento psicológico, ele é também um adoecimento em virtude social. A gente sempre diz, tem a doença psicológica, mas essa doença psicológica, ela está sendo toda hora afetada pelo ambiente social. É a época que a gente precisa mesmo de solidariedade. Aqui no WhatsApp o ouvinte questiona, doutor Belísio, falando em visitar, fui até a casa da minha mãe, 94 anos, coloquei a máscara, dei uma olhada da porta do quarto, sorriu muito para mim. Fazia quase um mês que eu não a via. Fiz algo errado? Não, fez não. Ali manteve a distância, chegou lá e botou a máscara, se protegeu. Eu acho que dá pra gente dar uma visualizada. Agora, às vezes você dá o braço e a pessoa dá a mão e a pessoa quer o braço todo. Minha mãe, por exemplo, se eu mandar um abraço pra Dona Maria, tá lá na granja. Se eu disser à mamãe que ela pode ir na sala, ela vai na área. Se eu disser que pode ir na área, ela vai na calçada. Então, tem particularidades que às vezes a gente tem que restringir para poder chegar até o limite. Mas essa pessoa não fez nada. A ideia para diminuir essa saudade, essa angústia é exatamente à distância, cumprimentar. Mas não entre na casa não, de fora mesmo. Porque se entrar, vai levar o vírus para lá. O ouvinte pergunta se você está atendendo normalmente nessa pandemia. Né? Então, a gente tá na verdade, a gente não pode deixar de atender, porque é a parcela que continua adoecendo e são os mais vulneráveis. A gente, lógico, aquelas consultas de rotina a gente tem remarcado, aquelas pessoas que fazem o acompanhamento, o check-up anualmente, semestralmente, aqueles pacientes que estão estáveis, a gente tem entrado em contato e pedido para adiar a consulta. Mas os pacientes que a gente está atendendo, os pacientes que estão adoecendo, aquilo que eu falei, ele continua caindo, continua fraturando, continua delirando, continuam sentindo muita dor, continuam adoecendo de outras coisas, a pressão, diabetes descompensado, doenças de idosos. Eu já disse aos dois amigos, procura o doutor Belísio. Mas essa questão de dizer que a gente está atendendo, eu acho até que a gente tem um senso de responsabilidade de passar uma tranquilidade, até porque ontem foi o primeiro caso, tal, tem que passar essa mensagem, não. Os médicos estão funcionando com os cuidados adequados, a gente separa na recepção. Marcos, justamente, não podem parar. Por quê? Porque existem outros problemas de saúde
E se a população não tiver um atendimento, pode vir a morrer. Vai pro pronto-socorro e pega a doença Agora, lá. algumas É clínicas pior. têm organizado esse atendimento, né? Lá na Santa Clara a gente tem organizado, não tem deixado ficar próximo um do outro. Se chegar algum com sintoma respiratório, imediatamente a atendente coloca uma máscara e separa numa sala que a gente tem lá. E tem sido hora marcada assim com uma distância de um paciente e outro bem razoável para que eles não congestionem. E temos pedido, olha, se for atrasar, remarque para outro horário. Se não precisa chegar mais cedo, a gente tem reforçado para evitar o trânsito na recepção e tem evitado consultas de rotina. Lógico, tem gente que a gente não pode também barrar. Chegou lá para consultar, mas a grande maioria, a gente está mantendo um atendimento, mas um atendimento, eu diria, de pacientes que estão doentes, que estão adoecendo, não só do Covid, não. Na verdade, a gente ainda não atendeu nenhum caso de Covid, não, mas de outras doenças. Obrigado por sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.